Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até existir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Amém. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa tarde. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui, Senhor. Abençoe a família de cada um, dando saúde, protegendo de todo mal. Livra-nos dessa pandemia, Senhor. Cura cada um. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Olá, um grande e abençoado domingo na presença do Senhor. Todos aqueles que
podem nos ouvir e nos ver nesta oportunidade, quando mais uma vez estaremos transmitindo o recado do Senhor, extraído da Palavra de Deus, e gostaria, desejo que o amado possa estar meditando nesta oportunidade no texto bíblico, e é muito importante neste momento que o nosso país e o mundo atravessa essa situação desta enfermidade. Existem muitas palavras, muitos textos bíblicos que servem para reforçar a nossa fé. De tal forma, mais uma vez, queremos transmitir o recado do Senhor nesta oportunidade. Que você possa meditar, que possamos sair transbordantes da graça de Deus após esta mensagem vinda dos altos céus para o nosso coração. Agradecemos a Deus a vida da Igreja Batista Central em Campo Redondo. Estamos aí continuando nas nossas atividades, mesmo com o templo fechado, com as portas fechadas, mas continuamos aí com os irmãos, os amigos que desejam entregar 1 quilo para ajudar pessoas necessitadas, os irmãos que têm trazido o seu dízimo, a sua oferta, e estamos aí dando continuidade àquilo que já iniciamos desde que essa crise começou. Bom, neste momento eu desejo transmitir a palavra de Deus, e ela está baseada no livro de Salmo 27. Salmo 27, o verso 1 da palavra de Deus, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Salmo 27, 1, a parte A. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de transmitirmos tão preciosa palavra, que é a palavra do Senhor, extraída da Bíblia para os nossos corações. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Desejo meditar com os queridos nesta oportunidade, neste domingo, sobre um tema que estamos trazendo para os amados. Deus conosco lança fora o medo. O Deus conosco, Ele lança fora o medo. Baseado no texto bíblico de Salmo 27, Salmo 27, 1, a parte A, ele fala exatamente sobre isso. E para o estudioso, para aquele que busca fazer pesquisa na palavra de Deus, eu quero dizer que esta palavra, a palavra medo, ela aparece cerca de 50 vezes na Bíblia. A palavra medo aparece 50 vezes na Bíblia. Se você for procurar, vai achar 50 vezes a palavra medo em toda a Bíblia. E o interessante é que em todas as vezes que a palavra medo denota, toda vez que a palavra medo aparece, ela vai denotar algo ruim. Ela nunca vai denotar algo bom, não é? E a gente ouviu alguém dizer que medo é bom. A gente já ouviu isso. Algumas pessoas disseram, o medo é bom. Querido, biblicamente falando, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, biblicamente falando, o medo não é bom. Biblicamente falando, o medo não é bom. A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia, quando você vai procurar essa palavra medo, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, o episódio vai descrever o medo acompanhado de fuga. O medo vai ser acompanhado de fuga. A palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 3, no versículo 9 e no versículo 10, a palavra ela vai nos trazer a seguinte informação. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? E o homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, queridos, a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia, ela não denota algo bom. Ela não fala de algo bom, como muitas pessoas dizem que o medo é bom. Como nós podemos perceber, o medo não é bom, porque nessa primeira oportunidade, o homem teve medo e se escondeu. Então, ao se esconder de Deus, isso demonstra
claramente que isso não é algo bom. E aquelas pessoas que dizem que o medo é bom, não é? O fazem firmados na ideia de que o medo afasta a pessoa do perigo. O medo afasta a pessoa do perigo. As pessoas dizem isso. Eu diria que o crente, na realidade, ele não pode se firmar no medo para se afastar do perigo. Eu entendo que é mais importante, ou seria mais lúcido, dizer uma outra palavra ao invés de medo. Poderíamos dizer prudência, ou seja, o crente ele é prudente e a sua prudência o afasta do perigo. Se formos prudentes, evitaremos muitas situações perigosas. Baseado nisto, amados, no texto que nós acabamos de ler de Salmo 27, eu gostaria de pensar com os amados irmãos e amigos nessa manhã. Como já falei, Deus conosco lança fora o medo. E desta forma, o crente, se tem Deus em sua vida, ele lança fora o medo, porque Deus vai com ele. O crente, ele lança fora o medo, porque Deus vai com ele. Eu quero ler posteriormente, após algumas palavras que desejo falar nesta oportunidade, é que nós temos visto e ouvido, não é? Como não poderia ser diferente, o terror que tem sido lançado nas pessoas. As pessoas estão aterrorizadas com relação a essa pandemia, com esta enfermidade. Por conta dessa enfermidade, muitas outras situações de enfermidade em nosso país mataram muito mais do que ela. Porém, o que acontece? Sem a repercussão midiática dessa, além do fundo político, e o que o prolongamento da mesma pode trazer de benefício ao administrador, nós estamos vivendo esse momento. Ou seja, a repercussão midiática, a mídia está trabalhando com muita intensidade em cima dela, não é? E nós vemos um fundo político nisso. Também vemos que o prolongamento dela, na realidade, esse prolongamento é bom para o administrador, aquele que deseja se locupletar com ela. Então, nós vemos que ela tem sido algo que tem assustado as pessoas, sem que, contudo, tenha matado mais do que outras. Mas não vamos nos ater a esse detalhe. Todavia, queridos, é inegável que se espalhou esse terror se espalhou. E às vezes eu fico imaginando quando isso acabar, quando tudo isso terminar, como há de ser o comportamento das pessoas? Como há de ser o comportamento das pessoas tão aterrorizadas que estão com o momento em que nós estamos vivendo? E o texto que eu vou ler nesse momento, e é bom, importante nós meditarmos sobre isso, vai falar sobre o povo de Israel que habitava na Terra Prometida, e ao habitar ali na Terra Prometida, esse povo também passaria por situações aterrorizantes. Eles passariam por situações de medo diante do inimigo. Eu quero ler Deuteronômio, no capítulo 20, até o verso 4. Nesse texto, nós vamos ter a base para que o medo não faça parte da nossa vida. Porque, veja bem, o texto diz assim: acerca da guerra, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás. Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhas medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Maravilha! Confiança plena no Senhor. Então nós vemos aqui, amados, que o povo era chamado a confiar no Senhor diante do inimigo. Aqui, amados irmãos, amigos, querido que nos ouve e nos vê nesta manhã, não existe momento aterrorizante
Porque nesse texto nós somos desafiados a colocar a nossa confiança em Deus. Amém? Nós somos confiados, nós somos chamados a colocar a nossa confiança em Deus. O mesmo Deus que espanta o medo do povo em relação ao inimigo na guerra é o mesmo que espanta o vírus. Você crê nisso? Então nós começamos aqui a caminhar nessa direção, não é? Porque Deus está conosco. O crente que tem Deus em sua vida, ele lança fora o medo. Ele lança fora o medo primeiramente porque ele lança fora o medo, como nós podemos ver aqui, porque Deus vai com ele. O crente que tem Deus em sua vida, ele lança fora o medo, porque Deus permanece com o crente. Deus vai conosco, mas ele não nos abandona. E ele permanece com o crente. Eu quero ler ainda 1 de João, e eu peço que você possa, se tem possibilidade, abrir a sua Bíblia, 1 de João, primeira carta do apóstolo João, já 1 João, capítulo 4. Nós vamos meditar na palavra de Deus do verso 16 ao verso 18, que dizem assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Que maravilha, amados irmãos, quando nós podemos atestar através da leitura da palavra de Deus que Deus, ele vai com o crente, mas ele permanece com o crente. No texto, o mesmo está falando de amor. Esse texto está falando de amor. Quando se fala de amor, alguém poderá dizer: eu amo, então eu estou salvo. Eu amo as pessoas, então eu estou salvo ou salva. Entretanto, queridos, quando falamos em amor aqui no texto, neste caso, o do texto, ele está querendo trazer para nós, primeiramente, falando do amor de Deus. Se você prestou bastante atenção, ele fala primeiramente do amor de Deus. O homem sem Deus, ele ama também. Mas o amor de Deus não está nele, conforme o verso 16 diz. Porque o verso 16 diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Quem permanece no amor, conhece o Senhor. Já aceitou Jesus como seu Salvador. O Senhor é o que dirige a sua vida. Então, nesse texto, nós vemos que o homem sem Deus, ele não pode permanecer em Deus. Porque se ele permanecesse em Deus, ele haveria de aceitar ao Senhor como Salvador de sua vida. Então, nós vemos a primeira coisa aqui, amados, que o crente que tem Deus na sua vida, ele lança fora o medo, porque Deus permanece com ele. É isso que nós vemos aqui no texto. E o verso 17, ele vai dizer também algo muito interessante. Ele vai estar nos dizendo que quem ama, de quem aceita o Senhor Jesus, está com ele, está no amor de Deus. Portanto, esse amor de Deus, ele vai nos conduzindo. E como o verso 18 que nós lemos, reforçando aquilo que ele diz, o verso 18, ele destaca que quem tem a vida na base, que é Cristo, não tem medo. É o que o texto diz. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, se nós estamos em Cristo, se Cristo é a nossa base, no amor não existe medo, porque Ele nos amou primeiro. E se nós temos a plena certeza do seu amor para conosco, nós podemos continuar, mesmo em meio a esta crise, lançando para bem longe o medo, porque a base da nossa vida é Cristo. E se Cristo é a base da nossa vida, nós podemos lançar fora o medo.
nós podemos confiar que o Senhor está ao nosso lado. Então, o crente, ele faz isso, o crente confia no Senhor. E é isso que nós acabamos de dizer aqui, o Senhor vai conosco. O Senhor, ele permanece com o crente. E aqui, amado, já chegando ao fim, o crente que tem Deus em sua vida, ele lança fora o medo e a alegria permanece. E aí nós vamos ver interessante isso, não é? Porque nós estamos falando de medo. Ora, se nós estamos falando de medo, o medo que ronda esse mundo, que está em muitas pessoas, elas não podem ser alegres, porque elas estão com medo. Mas nesse texto nós vamos ver algo diferente. Eu quero compartilhar com o querido, com a querida, o texto de Mateus, no capítulo 28, e a gente vai perceber algo muito importante, que com certeza vai nos firmar mais e mais na presença do Senhor. Mateus, no capítulo 28, veja o que o texto diz em relação ao acontecimento, quando Jesus é colocado na tumba e depois ele ressuscita. Mateus 28, verso 8, diz assim a palavra de Deus: E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Queridos, o que nós vemos aqui? Essas mulheres saindo ali daquele local. E duas perguntas rondam a minha mente. Eu gostaria de compartilhá-las com os queridos nessa oportunidade. Será que os crentes têm a alegria da salvação? Você tem a alegria da salvação? E a alegria de saber que Jesus venceu a morte? Então, duas perguntas. Você tem a alegria da salvação e a alegria de saber que Jesus venceu a morte? Nesse texto nós vamos ver isso. E a gente quer compartilhar. E é importante a gente meditar sobre este texto, sobre esse acontecimento, sobre todas essas situações. Nós vemos aqui por que essas duas perguntas. Sabe por quê? Esses dois fatores são para nós a garantia de que nós somos salvos. A garantia de que nós somos salvos e que também vencemos a morte. Se nós temos a alegria da salvação e a alegria de saber que Jesus venceu a morte, nós temos a garantia de que somos salvos e que também vencemos a morte. E entendendo isso através do texto e também do comportamento daquelas mulheres. Veja bem, esse texto que nós lemos de Mateus 28 é muito importante, vai tirar muitas dúvidas e vai nos dar a certeza, a confiança de que o medo ele não pode fazer parte da nossa vida. Nesse texto mesmo fala de medo, como nós vimos aqui. O texto fala de medo. As mulheres que vinham do túmulo de Jesus, essas mulheres estavam tomadas de medo. Entretanto, elas não estavam com medo, esse medo que vemos agora, aterrorizante de hoje, não é? Elas não estavam com medo, elas tinham temor. É bem diferente. Às vezes a gente fala de medo, não é? Mas nós não podemos esquecer que nós não temos medo, nós temos temor de Deus. Deus não quer que tenhamos medo dele. E nesse texto nós vamos ver isso. O temor é porque elas estavam sendo o quê? As portadoras da melhor notícia que alguém poderia anunciar. Elas eram portadoras da melhor notícia que alguém poderia anunciar, que Cristo havia ressuscitado. Essa era a notícia que elas levavam. E aí, queridos, toda notícia poderosa, isso acontece com todos, faz os nervos se exaltarem. Aquelas mulheres, elas estavam levando uma grande notícia, então elas estavam nervosas, exaltadas, como que com temor e tremor. Era isso que tomava conta delas, queridos. Outra situação muito importante que deve chamar o nosso despertamento em relação ao medo delas. Muito interessante isso. O mesmo era temor, o mesmo era amor a Jesus. Pois no amor não existe medo. Sabe por quê, querido? Quem tem medo não fica alegre. Quem tem medo não fica alegre como elas ficaram. Elas estavam alegres porque eram portadoras da notícia mais alegre de que alguém poderia ser portador. Ou seja, o Redentor vive. Isso
lhes causava grande alegria. Isso lhes causava grande alegria. Portanto, amados, vocês que nos veem, vocês que nos ouvem nesta oportunidade, eu quero concluir dizendo: não tenha medo, confie no Senhor, permaneça no Senhor e se alegre no Senhor. Resista, pois o mesmo Deus do passado, que livrou o povo do medo do inimigo, é o mesmo que nos livra do medo hoje. Basta confiar no Senhor. Você confia? Pense nisso. Eu quero concluir com um texto bíblico que vai servir para nos aumentar mais a confiança no Senhor. Palavras de Ezequias, quando ele se preparava para resistir ao inimigo Senaqueribe. A palavra de Deus está em 2 Crônicas 32:8, quando o texto diz: com ele, o inimigo, está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Amém, amado? Confie no Senhor, porque o Senhor está guerreando a nossa guerra. Então, o amor a Deus lança fora todo medo. Confie no Senhor e isso vai passar. E nós não vamos ficar atemorizados, aterrorizados, porque quem confia no Senhor lança fora todo medo. Não existe medo no nosso coração, porque nós temos um Deus todo-poderoso que é sobre todas essas coisas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, porque nós temos um Deus todo-poderoso em quem nós podemos confiar. E nós, confiando no Senhor, nós podemos lançar fora todo medo, porque o Senhor vai conosco, o Senhor está conosco. O Senhor está sempre nos ajudando e nos protegendo. Obrigado, Senhor. Cuida desse mundo. Te agradecemos. Cuida do nosso país. Cuida de todas as situações que estão acontecendo. Que o Senhor possa livrar o nosso país do mal. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.